O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Lado B Notícias. Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou o Daniel Soares, economista e painelista do Lado B do Rio, e esse é o novo Lado B Notícias chegando no seu feed. Hoje falaremos do empreendedorismo para beneficiários de programas sociais. Abrir seu próprio negócio pode ser uma porta de saída em busca da geração de renda, segurança alimentar e garantia de trabalho digno para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, o tal do ensinar a pescar, que o tiozão do Zap tanto fala quando critica programas sociais compensatórios. A fome ainda é uma dura realidade vivida por milhões de brasileiros e brasileiras. A quantidade de pessoas que convivem com insegurança alimentar é alarmante e jamais podemos nos acostumar. Em sua última pesquisa sobre o tema, referente a 2023, o IBGE apontou que em 1 a cada 4 lares havia pessoas em situação de insegurança alimentar, ou 21 milhões de domicílios. Quando levamos em conta apenas a forma mais grave dessa condição, mais de 3 milhões de residências registraram gente com fome no Brasil. E o corte racial, mais uma vez, se faz presente. Pretos e pardos eram responsáveis por 75% dos domicílios em situação de insegurança alimentar grave. Mas também chama atenção o recorte regional. O Norte e o Nordeste tinham os maiores índices entre as regiões. E o Ceará não foge a essa regra. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o estado tem percentual acima da média nacional, tanto nos domicílios com qualquer nível de insegurança alimentar, quanto nos casos mais graves. Como forma de tentar diminuir o impacto da fome, o governo estadual criou o programa Ceará Sem Fome. O projeto visa promover a segurança alimentar e nutricional da população, por meio de políticas públicas para combater a fome de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Além disso, ele estimula a inclusão no mundo do trabalho formal ou do empreendedorismo de pessoas que atuam em cooperativas, associações da reforma agrária e agricultura familiar, pescadores artesanais, indígenas e quilombolas. Atualmente, o Ceará Sem Fome conta com 1.300 cozinhas funcionando, sendo 374 na capital, Fortaleza, e 926 no interior. Ao todo, mais de 53 mil pessoas são beneficiadas mensalmente. Esse tipo de política pública é bem-vinda e ajuda a combater a fome, mas ela precisa vir com outras medidas de emprego e trabalho. É o que destaca a professora e economista Inessa Salomão. Esse tipo de programa, ele tem que ser bastante completo para que as pessoas consigam pular aí essa armadilha da pobreza, né, que a gente chama em economia, que é quando a pessoa, ao começar a trabalhar, ela fica inclusive numa situação pior da que ela estava anteriormente. Parece estranho, mas é assim mesmo que acontece, porque até sair para trabalhar envolve gastos, e quando a pessoa tem a oportunidade de conseguir oferir renda, seja por meios próprios, a partir do autoemprego, né, que o microempreendedor individual consegue, seja a partir de um emprego mais formalizado, a situação daquela família tende a melhorar e a pobreza ela tende a diminuir e a segurança alimentar e nutricional também aumentar. A entrada de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho não é simples, como o ouvinte já percebeu em toda essa temporada do Lado B Notícias. Para uma saída saudável dos programas sociais, são necessários projetos permanentes de educação, capacitação e formação profissional, um déficit histórico do país e que tem se mostrado de difícil resolução, como aponta Inessa. A questão do emprego, ela se coloca na seguinte situação. No Brasil, apesar de a gente ter tido uma redução bastante significativa do desemprego, a gente vê que as pessoas com menor capacidade de formação, ou menor, que tiveram uma formação menos qualificada, elas acabam indo sim para essa situação ainda de informalidade, não conseguem o carteira assinada, né, que a gente chama, e muito menos acabam entrando em concursos públicos. Então, assim, a grande dificuldade no mercado de trabalho é que se a economia ela não está aquecida, você não gera postos de trabalho. E os postos de trabalho mais informalizados, a partir de características, seja desse setor de alimentação, seja de moda e beleza é muito comum isso, as pessoas acabam tendo que sim se virar. A partir dessa lógica de pular a armadilha da pobreza é que surge a ação Mais Qualificação e Renda, Empreendedorismo e Desenvolvimento, organizada pelo governo do estado do Ceará em parceria com o Sebrae. A iniciativa é formada por um conjunto de ações com o objetivo de capacitar e ajudar pequenos empreendedores a entrarem no mercado de trabalho. O público-alvo são as famílias que são beneficiárias do programa Ceará Sem Fome, porque não dá para ensinar a pescar sem vara, linha e anzol.
Wilma Almeida é articuladora da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE no Ceará e acompanha a implementação do projeto. O que a gente avalia como alguns pontos, né? Principalmente a questão da confiança em investir no negócio próprio. Então, nós vimos assim, o programa como um guia, como um acompanhamento, uma orientação para aqueles futuros empreendedores, potenciais empreendedores, que eles possam realmente dinamizar os seus conhecimentos e transformar essa ação no negócio. Então, hoje, a ideia de que o programa possa trazer renda, que possa trazer não só também qualificação, que é um outro braço do programa Ceará Sem Fome, mas para que ele possa realmente montar um negócio, que ele possa realmente se ver como empreendedor. A gente viu essa dificuldade, a baixa autoestima e principalmente a dificuldade de como formalizar um negócio, principalmente porque vivem muito na situação de vulnerabilidade. Então, o programa ele traz e quer repassar essa confiança, estimular que todas as pessoas são capazes de montar um negócio, de empreender a partir de uma habilidade profissional, a partir de uma oportunidade. Então, o que nós vimos é trazer realmente esse conhecimento, esse guia, né, essa orientação, mas principalmente trazer esse incentivo para aqueles empreendedores, para que essas pessoas possam realmente sair daquela condição de vulnerabilidade, melhorar a sua renda e empreender, ousar, ser criativo. Então, nós estamos identificando isso. Então, uma das principais ações que a gente está vendo é trazer para eles uma familiaridade com a gestão, com ferramentas digitais, por exemplo. Então, a gente está buscando trazer essa familiaridade, esse contato com esse mundo do empreendedor. Além dos beneficiários do programa, a ação também oferece cursos gratuitos para cozinheiras e voluntárias das cozinhas do projeto, que tenham mais de 16 anos. São ofertados cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia, administração, moda, gastronomia, beleza, prestação de serviço e recursos naturais. Wilma complementa. Nós iniciamos em novembro de 2024, atendemos principalmente nessa fase piloto a região Fortaleza e toda a região metropolitana, Fortaleza e mais 8 municípios. Agora, esse ano de 2025, nós iremos atender a todo o estado do Ceará, nós já estamos em todos os municípios, levando principalmente capacitação, que essa capacitação ela passa por uma orientação focada na condição de ser um empreendedor, plano de negócios, uma orientação de gestão, a questão financeira, marketing digital. As pessoas que querem realmente, quando saem da trilha, que querem empreender, nós vamos trabalhar um pouco com as mentorias, que é a orientação focada para o crédito, e depois, dentro do programa, nós iremos trabalhar outras ações, como seminários temáticos, a questão do mercado, vamos trazer feiras e missões de intercâmbio, ou seja, ações que eles possam visitar e que eles possam também se inspirar para poder montar um negócio. Esse aprendizado já está rendendo frutos. Nice Alves da Silva tem 39 anos e é dona de casa com 2 filhos e um marido na comunidade de Areias, em Fortaleza. Foi doméstica, faxineira, babá, mas queria mesmo era vender seus bolos, elogiados por toda a vizinhança. Há 6 anos, começou a comercialização, com todas as etapas da produção feitas em casa. Beneficiária do Ceará Sem Fome, ela viu no projeto Mais Qualificação em Renda, Empreendedorismo e Desenvolvimento a oportunidade de potencializar seu negócio e conquistar o objetivo profissional de viver da venda dos bolos. Fez as mentorias, conheceu novas ferramentas e trocou experiências com empreendedores como ela. Tudo que veio para a gente foi de alta importância, porque eu não conhecia. Eu não sabia nem o que era mentoria, nem o que era marketing. Eu pegava meu celular e colocava do meu jeito. Eu não tinha curso, eu nunca paguei, nunca tive a oportunidade, né? Aí eu disse, não, eu vou fazer sim. A oferecer a gente fez muito bom. Assim, para todo mundo da comunidade que fez, foi uma ótima oportunidade. Que para todas nós que participamos, para a gente foi tudo, porque a gente não conhecia, né? Principalmente eu. A mentoria veio me falar coisas que eu nunca imaginava, que eu nem sabia. Daí eu vi que
eu aprendi 80% com a mentoria, né? Assim, eu não perdi nenhum dia, fui todos os dias, porque eu tinha interesse em aprender. E os professores eram muito bons, maravilhosos, assim, explicava tudo. Deu a oportunidade da gente fazer, teve um empréstimo que a gente teve a oportunidade de fazer, né, um crédito que eles ofereceram para a gente empreender no que eu já trabalhava. Eu tinha vontade de comprar outro forno e deu certo, foi esse dinheiro, né? Com a produção toda caseira, Nice conta com a ajuda do marido, que tem seu trabalho à noite e durante o dia auxilia no negócio. Às vezes, se a demanda estiver alta, algumas amigas também dão uma força. Para ampliar as vendas, ela também compra salgadinhos para revender. E as dificuldades não são só aquelas enfrentadas por todo empreendedor. Afinal, Nice também é mãe, e há algumas questões que só uma mãe trabalhadora pode se deparar. E passar por essas barreiras é motivo de orgulho para ela. Quando eu fui fazer a mentoria, o curso lá com as meninas, eu estava num período, assim, desmotivada. Não vou mentir para você, porque eu estava com a bebê, estava de bebê, a minha bebê estava com mais ou menos um ano e 4, 5 meses, então eu não tinha muito tempo para trabalhar, eu não tinha aquele tempo de estar na internet procurando informações, né? E assim, o curso, ele veio abrir assim, meus olhos, dizer que realmente que eu tinha que prosseguir, não podia desistir, e que eu estava aprendendo ali para continuar. E dali eu aprendi muita coisa, muito mesmo. Porque coisas que eu nunca não sabia, de jeito nenhum. E que hoje eu dou graças a Deus, assim, graças a Deus e a mentoria que veio me ajudar, né? Porque eu não sabia muito, eu não sabia calcular. Eu calculava o valor de um bolo na minha mente, mas era diferente, né? Os meninos, ele tinha a planilha, ele explicava cálculos, tudo direitinho, então eu aprendi pro resto da vida e para passar até para outra pessoa que chegar para mim e perguntar, eu sou capaz de dizer, olha, assim, vale a pena, porque para mim tá valendo a pena, né? Até criei combos, criei coisas que as meninas me passaram para mim que eu não tinha nem noção. Minha mente não era aberta para isso, e minha mente abriu para coisas que eu não imaginava, né? Então, assim, é uma grande oportunidade pra gente. Pelo menos para mim foi, e para minhas colegas que fizeram também foi maravilhoso. Pesquisadora da área, Inessa Salomão acredita que a ação do governo do Ceará com o Sebrae é um bom exemplo de projeto completo, que abre espaço para qualificar jovens e mulheres. Ela também elogia a possibilidade de incentivo ao crédito, um tradicional gargalo para empreendedores populares, que não têm capacidade de investimento. Mas atenta que há pontos a serem melhorados, como gatilhos, que possam ajudar no crescimento desses pequenos negócios de pessoas em situação de vulnerabilidade. O que eu acho bastante interessante nesse programa é que, além de dar a qualificação, existe também o acesso ao crédito. Então, para quem está começando o seu empreendimento, seja ele um nano-empreendimento, que é quando é uma pessoa única fazendo ali, vendendo suas joias, vendendo bolos, vendendo alguma coisa, seja prestando serviço de limpeza, um serviço de manutenção, um serviço de mecânica, essas pessoas elas conseguem também dar esse salto em termos de capital de giro, porque o capital de giro é um grande problema. Se eu fosse salientar um aspecto negativo, eu acho que talvez seria interessante incluir aí um programa de incubação, um programa de aceleração, e que fosse além dessas primeiras etapas, né? A gente acaba vendo que muitas vezes o empreendedor ele chega até o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, e depois ele não consegue mais acesso a apoios desse tipo. Então, quer dizer, tem um próximo passo que talvez a política pública pudesse também cobrir. Agora, excetuando isso, eu acho um programa bastante interessante, é importante para o Brasil. As pessoas que estão em situação de pobreza e vulnerabilidade e risco, elas devem sim ser cobertas por programas não só de benefício social, como o Bolsa Família, mas também programas de saída que permitam que elas se encaixem no mercado de trabalho ou passem a ser empreendedores, mesmo que sejam microempreendedores ou pequenos empreendedores. É com o fortalecimento de políticas públicas desse tipo que Nice espera abrir seu próprio espaço de produção de bolos e alimentos e ampliar sua venda no futuro próximo, sem perder, claro, a fé em Deus. Daqui a 5 anos eu vou estar num ateliê abençoado, em nome de Jesus. Vou abrir meu espaço, se Deus quiser, porque é tudo no tempo certo, né? No tempo dele. E eu sei que Deus vai ajudar e vai dar certo. Daqui a 5 anos eu estou fazendo um bolo aí, em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo e graças à mentoria, né? Deus é bom e abre a nossa mente através de pessoas, né? Foi através das meninas, dos meninos que abriu a mente para ajudar no dia a dia do
do nosso trabalho, porque é sempre bom você conhecer, sempre bom conhecimento, né? Todo dia você tem que aprender algo novo, e isso é muito bom. Este foi mais um episódio da nova temporada do Lado B Notícias, que contará ao todo 12 histórias de pessoas que abriram seu próprio negócio na tentativa de mudar suas vidas e transformar o mundo ao seu redor. Gostou da história? Se identificou? Conhece outras histórias de pessoas que saíram de programas sociais para empreender? Escreva pra gente nas redes sociais, @Lado B do Rio. Eu sou o Daniel Soares e fiz a locução desse episódio aqui no Sauí Estúdio. Também supervisionei o texto. As entrevistas com Inessa Salomão, Nice Alves da Silva e Uma Almeida foram realizadas pelo Caio Belandi, que também produziu o roteiro. Esta é uma produção do Lado B do Rio e da Central 3, que conta com a parceria do Sebrae. A edição e sonorização do programa é de Fernando Cesarotti. Até semana que vem.